Bom dia, né? Para você que está despertando para mais um dia. Você quer mais um café com Cristo? Eu gosto da passagem bíblica que fala, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscares todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa fé e com todo o vosso entendimento. Café, né? Aí eu lembro também de Jair Bala e Pelé. Aí eu lembro da Esmeralda Vilela e da Ana Vilela, né? A vida é trem-bala, parceiro, e nós somos só passageiros prestes a partir. Aí eu lembro do senhor simpático que eu encontrei. Eu estava indo para uma reunião de oração, de intercessão, um culto de libertação, e foi agora, sexta-feira, nós já estamos no domingo, e nós levantamos um clamor, né, para aqueles que estavam debaixo de uma sentença de morte. Às vezes a pessoa está numa unidade de tratamento intensivo, ou muitas vezes a pessoa está pegando um avião, né, numa direção perigosa, né? Hoje nós temos aí o espaço aéreo muito comprometido, né? Por essa cortina de fumaça e muitos brigadistas e muitos acabam perdendo a vida, né? Fazendo esse ato de heroísmo, que é tentar apagar uma chama, igual aconteceu aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. As pessoas falam assim, eu moro em Belo Horizonte, o cara mora lá em Venda Nova, né? Outra hora o cara fala, eu moro em Belo Horizonte, ele mora lá na Vila do Minério, né? Onde está a Mandes, onde está a Central Única dos Trabalhadores, né? Onde está o centro, o centro comercial, né? Onde circula muito dinheiro, né? Para abençoar essa legião de pessoas que trabalham aí nas grandes empresas, né? Nós temos aqui no entorno aqui a Fiat. A Fiat, se não me falha a memória, era da década de 70, né? E por falar na década de 70, eu vou ler um texto aqui para a nossa meditação, para a gente não alongar muito a prosa, porque hoje é domingo. E como diria meu pai, né? Hoje é domingo é dia de não perder, né, a missa para quem é católico, de não perder o culto para quem é batista, né? De não perder a escola dominical. Quando a gente tinha 18 anos, Belo Horizonte estava cercado de... As 9 regionais de Belo Horizonte, né? Elas ainda não estavam muito bem definidas, mas a gente já tinha aqueles grandes avivalistas pregando já, pregavam no rádio e posteriormente veio a década da TV a cores, né? Eu lembro que a TV a cores surgiu, inclusive, numa festa da uva, né? Achei interessante isso. Eu vou ler o texto aqui, está no Salmo 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Meu irmão, presta atenção na palavra família, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Deus. Deus te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Quando a gente fala de paz,
a gente lembra dos grandes pacifistas, né? Dos grandes pacifistas que nós, dos vultos da história que nós já conhecemos aí ao longo, né, da nossa caminhada estudantil, né? E nessa nossa caminhada estudantil, a gente recorre a essas lembranças que permanecem, né? Eu gosto desse termo, né? E tinha uma canção que falava, né? Das lembranças que eu guardo na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. A Isolda, ela foi uma grande compositora e outras grandes compositoras também. A mulher, ela tem um portal e ela já tem um DNA que já foi programado, né, para ela. Por isso que eu pedi para você prestar atenção na palavra família, né? Você sabia que Deus sonhou com a sua família, né? Família é o sonho de Deus, né? Eu estava pensando sobre essa coisa do sonho de Deus, né? Meu avô Melo, meu avô Cunha. Meu avô Melo teve filhos e filhas. Meu avô Cunha teve 5 filhos e uma filha, né? Coincidentemente, a filha tem a mesma idade da nossa querida Esmeralda. E a nossa querida Vivina acaba de fazer 105 anos, né? E nesse mesmo dia, a dona Esmeralda Vilela, pioneira, pioneira na arte de ser bênção na vida dos órfãos e abandonados. Quando o Pelé fez 1000 gols, ali em 1969, o Pelé fez uma observação sobre as crianças, né? E já naquela época haviam muitos menores abandonados, né? Eu lembro do Pato Rouco, né? Sorria, meu bem, sorria. Evaldo Braga. E, se não me falha a memória, ele estava em Belo Horizonte, mais precisamente aqui perto do mercado, e ele tinha que voltar rapidamente. Ele tinha um show, não sei se era Juiz de Fora ou se era no Rio. Bom, tá no Google, né? Só você bater lá que você vai ver a história do Evaldo Braga, que foi muito jovem, ceifado, né? Sua vida foi ceifada muito jovem. E uma das pessoas que sentiu também a dor de perder o Evaldo Braga foi o Dario, né? O Dario, ele era trombadinha, né? Ele era um garoto improvável, improvável. Dario não poderia nunca imaginar que há 54 anos depois daquele Mundial de 70, um ilustre desconhecido, né, chamado Carlos Cunha, estaria fazendo uma live e agradecendo a Deus pela vida do Dario Peito de Aço, né? O Dario, naquela véspera do jogo Brasil 4, Itália 1, e aquele gol apoteótico do Pelé, né? E do Jair Furacão, que ele fez todos os jogos, o Jair Furacão deixou dele, né? Inclusive o placar solitário de Brasil 1, Inglaterra 0. Quando o Tostão fez uma jogada de gênio, né? O Gerson fala que a marcação era muito forte em cima dele, porque o Gerson colocava a bola onde ele queria, né? O Gerson é o canhotinha de ouro, né? O Gerson foi muito criticado, porque ele fumava um cigarro. E esse cigarro que ele fumava trouxe um certo constrangimento para ele, né? A turma falava assim, pô, você é igual o Gerson, você quer levar vantagem em tudo. É porque, segundo a
propaganda, o cigarro que o Gerson fumava era um cigarro, e tinha outras marcas de cigarro, Marlboro, né? A indústria do álcool, a indústria do fumo, até a indústria da maconha legalizada, né? E isso aí é uma característica dos povos pagãos, né? Quem não lembra do Carlos o Chacal, né? Essa expressão Carlos o Chacal, eu fiquei muito constrangido, porque em 1995, meu irmão tinha contraído núpcia, e ali no dia 27 de maio de 1995, tinha nascido os caçulas do meu pai, meu cordãozinho de ouro, a Sara, ela nasceu no verão, né? E a minha flor morena, a Joyce, nasceu na primavera. A Joyce tinha feito 6 anos em 93 e a prima dela também fez 6 anos. Aí nasceu o José. Mateus é uma homenagem a José de Anchieta, né? Que faleceu no dia 9 de junho de 1597, né? Aí você conta 600, 700, 800, 900. Você conta 400 anos, né, da morte do José de Anchieta. E lá é feriado, né? É feriado lá em Anchieta, e também no dia 29 de junho é feriado às margens do rio Cachoeiro, né? Aquela região ali de Cachoeiro, Itapemirim, Alegre, onde é que nasceu o Paulo Sérgio. E por falar em Paulo Sérgio, eu passei lá agora em Alegre, na terra natal dele, e o Paulo Sérgio teria feito 80 anos, e ele tem a mesma idade do "E amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal", Vanderlei, o bom rapaz, né? E o Vanderlei, o bom rapaz, fez aniversário agora de 79, e coincidentemente, um outro que também fez aniversário, e lamentavelmente nós perdemos ele na virada do ano, que era um carregador de piano, né? O melhor camisa 5 que o Atlético teve naquela decisão de 1971, o Vanderlei Paiva Monteiro, um grande, um vulto, né, na história do futebol, podemos dizer até mundial, né? Porque ele nasceu lá em Três Corações, na terra do Edson Arantes Nascimento, né? Pelé. E eu fiquei um pouco triste, porque eu fui pesquisar e eu não sabia que ele tinha falecido. Fiquei muito triste, porque sempre que eu podia, eu falava com o Vanderlei através das redes sociais, né? Ele fez parte daquele Atlético campeão de 71, e 50 anos depois o Dario voltou na CBF, né? E eles fizeram homenagem para o Dario, porque o Hulk ganhou o brasileiro de 2021. E curiosamente aconteceu um fenômeno também com o Flamengo. O Flamengo tem as histórias, o Flamengo tem as histórias alegres, as histórias tristes, né? Tem a história do Fio Maravilha, né? Fio Maravilha, nós gostamos de você. Bom, Fio Maravilha foi uma lenda do Flamengo, na época desse cantor, né, do Benjor, e também o Dari jogou no Flamengo, né? O Dari jogou no Flamengo. O Dari ganhou aqui em 71 e ganhou lá no Inter em 76, né? Aquela máquina de fazer gol que o Inter tinha, né? Com Falcão, Dario. Tinha um ponto esperto também, não sei se era o Valdomiro. Tinha um pontinho esquerdo também muito bom, de Seu, né? Que chegou a jogar na seleção brasileira. O Inter e o Grêmio, eles têm uma escola de futebol muito aguerrida, né? De marcação, de tempo de bola, né? E nós temos aí o Tinga, né? Já mais recentemente ganhou aqui no Cruzeiro tudo que ele tinha que ganhar, e ganhou no Inter, ganhou no Grêmio, né? O Léo Zagueiro, que jogou lá e jogou aqui no Cruzeiro. E o Éder Aleixo, né? Que coisa interessante, né? O Éder Aleixo foi ídolo no Grêmio, né? Parece que
teve uma troca dele pelo Paulo Isidoro. E fala em Paulo Isidoro, eu conheci o Belchior, né? O Belchior fez aquela música, foi com medo de avião, né? E eu cheguei a conversar com o Belchior no Francisco Nunes, eu carteiro, ele poeta, né? E eu fiz uma crônica exaltando, né? Inspirado até naquele filme, né? Do Carteiro do Poeta. Eu não sei quantas vezes assisti esse filme. Esse filme ganhou o Oscar, né? Aquele escritor famoso. E ele, chileno, né? Ele dava orientação para o carteiro que levava as cartas para ele, né? Na magrela, né? Na bicicleta. E eu cheguei a ser carteiro e telegrafista e na minha época o pessoal usava muita moto, né? Mas eu tinha medo de moto. Eu tinha uma neura de moto, que eu vi muito acidente, morte fatal, né? Anel Rodoviário, Conselheiro Lafayette e outras avenidas de grande circulação, né? De carros em Belo Horizonte. Aliás, se você for no pronto-socorro, eu estava conversando com o doutor Timas, né? Doutor Dilson, da Implantar. Aí eu falei com ele, o senhor lembra do doutor Guilherme Durães, né? Doutor Guilherme Durães foi um grande... né? Eu queria que ele estava vivo. E ele tinha um amigo dele lá no Hospital Felício Roxo. Esse amigo dele me ligou, e ele tinha uma casa, parece que era na Ludigero do Dolabella. Uma casa não, um apartamento. Não, casa. É porque eu vendi muito apartamento e era muito difícil eu vender casa. Mas vendi muitas casas. Vendi uma casa na Rosurique, que eu não esqueço. E vendi uma casa aqui na Brigadeiro, né, que está lá no Bar Castelo, onde é que teve esse incêndio agora. E essa casa foi interessante porque ela tinha uma característica, ela tinha 2 vagas de garagem, né? E eram 2 senhorinhas, irmãs, e elas estavam desejosas de um espaço menor, porque elas não tinham necessidade nem de carro, porque elas não tinham carro, e às vezes elas alugavam uma garagem, mas as senhorinhas simples, muito simpáticas, e elas falaram comigo, né, que eu procurasse uma casa para elas, um apartamento na região da Barroca, né. E eu fiz uma operação meio maluca, né, chama venda casada, né. Aí eu consegui vender um apartamento, consegui vender para esse diretor do Felício Roxo, esse apartamento que ele tinha na Campos Elíseos, na Barroca. E na negociação ele deu a diferença e as velhinhas ficaram na alegria. Elas tinham lá aquela casa, o espaço para elas era obsoleto, né? Eram só as duas e tudo, tinha uma cuidadora lá e tudo, uma diarista. E, nossa, esse diretor do Felício Roxo, ele ficou muito, muito satisfeitíssimo para mim. E com essa operação que eu fiz, ele me trouxe assim, muitos honorários, né? Eu comecei a receber muita indicação dele, do pessoal da área hospitalar, da área médica. E para a glória de Deus, né, a gente na nossa humildade, na nossa simplicidade, a gente não tinha essa coisa da... Eu pedia, eu sempre que eu fazia uma operação de venda, né, eu pedia uma indicação, né? E isso aconteceu comigo também com o Vanderlei Luxemburgo, né, que eu tive o prazer de vender 2 coberturas para o Vanderlei Luxemburgo, naquele apoteótico ano de 2002, 2003, né, quando o Cruzeiro ganhou tudo, né? E, inclusive trouxe o Rivaldo, que jogou aqui em 2004, né, com o Marcos Guzmão, que é um outro também técnico do Cruzeiro, né? Ele foi preparador físico com o Melo, que teve no Flamengo, não sei se o Melo tá no Rio. O Melo, ele preferiu alugar um apartamento. O apartamento, a residência, é o melhor lugar do mundo, né? Aquele espaço que você tem para você curtir sua família, seus filhos, seus netos. E eu lembro que
a senhora Josefa ficou muito honrada, né? Muito feliz, né? Dos rasgados elogios que todo mundo fazia por Luxemburgo. O Luxemburgo estava voando, né? Ele e o nosso querido técnico da Filipão, né? O Filipão estava aqui em BH em 30 de maio, no dia de aniversário do meu sobrinho, 19 anos, e o Cruzeiro perdeu na loteria dos pênaltis. E eu tinha tinha feito uma cirurgia muito melindrosa de ficar 3 dias na UTI. Eu lancei o livro Além do Céu Azul, né? Esse livro Além do Céu Azul teve uma boa aceitação. Eu fiz o quê? Parece que foi mil livros, né? E o primeiro exemplar do livro eu dei para o meu irmão Chico, que tinha sofrido um acidente em Uberlândia, né? O Chico olhou, não sei se ele leu o livro, talvez ele não tenha tido tempo de ler o livro, porque logo em seguida ele teve ele tinha feito uma cirurgia muito melindrosa, tinha quebrado todas as costelas, um acidente horrível, né? Aquaplanagem na estrada. E ele era engenheiro da Coab, né? Participou daquela Conjunto Cristina, na divisa, né, de Santa Luzia, ali, próximo da área hospitalar, próximo da Avenida Brasília, onde tem hoje a cidade administrativa. E eu fiquei um pouco triste porque tem 50 anos que aconteceu aquele acidente em Paris, né, com o Ricardo Trajano, foi o único que sobreviveu. Ele veio numa UTI improvisada, né? Até que eu acho que é com a Cidinha Campos, que era uma repórter da época, né? E, coincidentemente, agora, 50 anos depois, novos acidentes aéreos terríveis, né? E um, em especial, mexeu muito com a minha emoção. Eu vendo ali nos noticiários que uma brasileira, né? Ela é considerada uma heroína, né? Ela é considerada uma heroína. E lamentavelmente, ela estava fazendo parte de um comboio, né, de pilotos que buscavam esses aviões que tem de tecnologia, né, de você buscar água e levar essa água para tentar apagar as queimadas que está acontecendo. E ontem, mais uma vez, também uma coisa muito triste, né, eu estava acompanhando os noticiários, esse atentado ao Trump, né? Essa direita polarizada lá, essa direita polarizada aqui, quer dizer, teve aquele atentado aqui, da facada, em 2018, meu sobrinho até chegou de Juiz de Fora, e eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele nasceu em 81, né? Ele faz aniversário agora, em agosto. E eu fiquei pensando nisso, de caramba, e é mais ou menos a mesma idade, né? Eles têm mais ou menos a mesma idade. O meu irmão faleceu tem 1 ano, e eu lembro que meu irmão falou que estava muito feliz de voltar para sua casinha, né? Mas eu não entendi muito bem quando ele falou voltar para minha casinha. Eu fui entender quando o Robertinho, meu primo, chegou para mim com a notícia até o primo dele tinha feito aniversário, o Léo Torquete, né? No dia 24 de março. E, curiosamente, no dia 24 de janeiro também, o Maurício Torquete fez aniversário. E nós temos uma dívida de gratidão com a família Torquete, com o seu Heitor Torquete, Dona Nésia Torquete, que são pessoas, né, que até têm laços de parentesco com a minha mãe, porque a caçulinha Nininha, né, foi casada com Tigesos, né? Meu avô tinha um seriado na televisão chamado Bonanza, né? Bonanza. Eu gostava daquele seriado Bonanza, né? E no seriado Bonanza tinha o pai e 3 filhos, né? E meu avô teve 3 filhos, né? Meu avô teve eu gosto de brincar, né? Jerônimo, né? O Herói do Sertão, né? Passava essa novela, Jerônimo, Herói do Sertão. E meu tio Jerônimo tinha feito 90 anos e caiu aquele avião da Gol, né? E foi terrível, né? Isso foi lá em 2006, né?
E ele tinha feito 92 anos. 92 anos. E ele acabou falecendo na virada de 2006 para 2007. E ele estava viúvo e ele caiu em depressão, né? E outro também que graças a Deus, está saindo da depressão é o Carlos Felipe Horta, né? Ele é viúvo da Maria Helena, a jornalista muito renomada do estado de Minas, de da tarde. E eu tive lá agora com o pessoal da... Oh, meu Deus, me falhou a memória agora, Bastante, né? Bastante é um cinegrafista muito renomado. E o Luiz Carlos Alves acaba de fazer 77 anos, no dia 26, meu irmão teria feito aniversário dia 25, e infelizmente, né, tem um ano que ele nos deixou. Aí o Bastante estava lembrando, ele trabalhou com o Felipe Drummond, né, que é pai do Ivan Drummond. E o Ivan Drummond, ele fez aquela matéria bonita lá na Argentina, né, ele foi atrás da Ilha Furacão, ali em 2014, né, e eu fiquei muito honrado de participar ali da figuração, né, do Ilha Furacão na Praça da Liberdade. Aquele par de olhos azuis daquela atriz que fez a Hilda, né? Que coisa linda, né? E eu olhando assim as palmeiras imperiais e aqueles lindos raios, né, batendo na face dela. E eu falei assim, no, eu comparo a mulher com a igreja, né, de Cristo, né? Quando a Bíblia fala que ele vai vir buscar nas nuvens, né? Ele virá nas nuvens, né? Buscar os que dormem no pó da terra, né? Aí eu lembro da Bela Adormecida, né? Eu brinco com a minha netinha. O Dari falou que o Brasil ia fazer 4 gols, né? E ela brincando ontem falou, vô, vai ser 4. Eu falei, 4? É, vai ser 4. E ela já está conformada que o Fábio não vai vir mais para o Cruzeiro, que agora nós temos o gigante Cássio, mas ela ainda não consegue decorar o nome dos jogadores. E ela foi ver o jogo com a minha caçulinha Sara, né? E ela vibrou muito, né? Coisa de criança, né? Aí eu fiz uma viagem no tempo, eu fui lá em 66, quando eu era criança também. E o meu tio, né, ele trouxe uma camisa do Piazza para mim. Eu me senti um super-herói, né? E eu tinha uma quadra de futebol de salão, da Dom Bosco, e a gente dava nossos pontapés na bola, né? E eu tinha uma canhota até interessante. E no meu forte era marcação, né? E contenção e muitas vezes também eu arriscava os chutes, né? Os chutes assim, meio improvável e andava fazendo alguns golzinhos. Tinha o campo aqui do Frei Eustáquio, né? Lá eu vendia chup-chup, pé de moleque, coisa de garoto, né? E hoje os garotos não podem trabalhar mais, né? O pessoal estava reclamando porque na nossa época não tinha esse troço, né? E eu lembro que eu tinha uma reserva financeira, eu, garoto. Aí o dono da padaria ainda falou assim, rapaz, você vai ser um grande empresário, você é muito dedicado nas coisas que você faz. Mas era uma maneira que eu achava de abençoar meu pai e minha mãe, que eles trabalhavam muito, né? E meu pai, muito embora ele trabalhava no Ministério do Trabalho, como contador, mas a remuneração sempre foi muito difícil. Meu pai morreu iludido com essa tal da aposentadoria da vida toda, né? E de igual modo eu também, porque meu dinheiro está represado, né? Fundo de pensão postados do Correio, né? Eu tenho que ir lá conversar com a diretora. E também a aposentadoria ridícula, né? Uma pessoa que trabalhou de 74 a 94 praticamente, né? São 20 anos que virou pó, né? Virou pó. Eu fui para o mercado imobiliário é muito dinâmico, né? Graças a Deus eu não posso reclamar. Só na ARP Engenharia a gente ficou lá um tempo muito bom. E enquanto a líder também estava bombando, né? Eu lembro que o Magela vendeu uma cobertura por Roberto Drummond, na Ceará, né? Uma vista maravilhosa para a Serra do Curral. O Petrônio estava atendendo Tereza Santana, graças a Deus o Petrônio. O Petrônio ele tem um sobrinho dele,
gente inocente, né? Fez muito sucesso. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E o meu irmão Nilton também mora nos Estados Unidos, né? Galera, a prosa está longa. Hoje não posso esquecer de falar que exatamente há 23 anos atrás, aquele Mineirão estava lindo, né? E eu quero permanecer contigo até o fim, né? Uma frase da música Eu Preciso de Ti, da Ana Paula Valadão, que acabou de fazer aniversário, no dia que o Geraldo Campos fez 65 anos, né? E o Mauro faz agora 65 anos e ele ficou viúvo da Denise Medeiros, né? E eu tive com a Denise no dia que o filho dela fez 40 anos. No mesmo dia, minha tia Margarida teria feito aniversário, né? 17 de outubro. E foi aniversário da Rose Canarinho, né? E eu fui visitar a Rose sei lá, 77, né? 46 anos, 47 anos depois. Eu fui lá visitar a Rose, que era uma adolescente. Hoje ela é viúva, perdeu a mãe dela. E ela tem... o Frigo Arnaldo tem cinco Copa Itatiaia, né? E um beijo no coração da galera aí, né? O Guilherme Pio, que fez uma matéria linda com o Guido, né? E eu sei que não sou nada, né? Mas Cristo é tudo em mim. Nós estamos levantando um clamor para aqueles que estão enfermos. Agradeço as orações dessas guerreiras, a nossa querida Camila Barros, né? Eu sei, a Raquel Lima, elas estão orando para Camila Campos. E nós levantamos na sexta-feira um clamor para Camila Campos, né? Ali o tio Du, né, os irmãos intercessores, a Fabiana, Maurício, a lista é muito grande, né? E eu não quero cometer essa heresia de ficar falando um ou outro, né? Vamos colocar assim, né? O colegiado todo, a liderança toda, né? Da equipe do pastor Divino Pereira, da equipe da pastora Laelce também, que são pessoas que eu tenho um apreço muito grande, né? Eu aprendi muito de intercessão, né? Com a equipe, né? Nós temos a Elzanete, mas a Elzanete não faz. Uma durinha só não faz verão, né? É muita gente. São os invisíveis, né? São aqueles que você não vê na igreja. Às vezes ele não está na igreja, ele está num quarto de intercessão, né? Torre de oração, né? Ângela Valadão está aí. Ela continua fazendo essa obra maravilhosa, muito embora já é viúva, né? E eu quero fazer menção honrosa, né? Aquele que vive e reina, né? Em nossos corações, né? E hoje o Palharins faz 69 anos, né? Ele é um evangelista nota 1000, está fazendo uma coisa tremenda. As igrejas hoje elas não estão mais preocupadas com placa, né? Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. As igrejas hoje elas estão unidas no propósito de estar um corpo, um espírito, um Senhor, né? Tá lá em Hebreus, né? O livro de Hebreus fala, né? Que nós devemos ser perfeitos, porquanto perfeito é o Pai, né? Eu estava vendo um filme com Denzel Washington, né? Tem uns nomes esquisitos. O possuidor, né? O inimigo, ele não tem corpo, ele tem um espírito, né? Então, você também tem um espírito, meu irmão. Por isso que a palavra de Deus fala, uns têm, outros não têm. Você tem que ter a unção do Espírito Santo, que é a pessoa mais importante na sua vida. Não é Pedro, não é João, não é Joaquim, não é Antônio, não é Maria. O Espírito é a pessoa mais valiosa que existe na face da terra. O Espírito, Jesus fala assim, não vos deixarei órfãos, eu vos darei o meu Espírito, né? É necessário que eu vá para que ele venha. Quando Jesus comprou as chaves do inferno e da morte, né? Resgatou as chaves do inferno e da morte, Satanás perdeu, né? Não tem esse termo que os meliantes usam? Perdeu bacana. Quer dizer, ali Satanás perdeu. Tudo isso te darei se prostrares, me adorares. Meu irmão, ele é que vai ter que dobrar o joelho e glorificar a Cristo, porque Cristo é o rei dos reis, né? Ele é o rei dos demônios, é outro papo. Jezabel é a rainha das trevas, meu irmão. Nós temos que exaltar a igreja, que Jesus compara o relacionamento dele com a igreja com o relacionamento do marido com a esposa, né? Por isso que os adúlteros, né, não herdarão o reino. Por quê? O reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. O reino de Deus não é prevaricação.
O reino de Deus não é prostituição, o reino de Deus não é balada, o reino de Deus não é batucada, né? O reino de Deus não é essa orgia que eles estão apregoando aí, como se fosse uma coisa que Deus estivesse aprovando. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E eles usam esse termo para os pastores. Meu irmão, isso não é para pastor. Os pastores neopentecostais, eles também vão prestar conta a Deus, porque é necessário que você dê o pão, dê o vinho e dê também. Meu povo perece por falta de sabedoria. Você tem que ensinar, tem que ter escola bíblica, tem que ter essa coisa do cerimonial, da aceitação. E você não pode deixar, né? Mas Jesus fala assim, na parábola da sem ovelha, eu mesmo vou buscar a minha ovelha, né? Eu agradeço que um dia Jesus foi lá na Igreja Católica, na Fides com Tecelões, fez aquela grande obra, né, no Grupo Metamorfose. A Denise Medeiros fez agora em dezembro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Julho, 7 meses. E o Tiago Medeiros tinha feito 40 anos, né, ali no dia 17 de outubro. A minha tia Margarida já não está mais conosco, o nosso querido tio Manuel Melo, né? Vai fazer 3 anos que ele fechou os olhos, né? E também vai fazer 3 anos que o Dudu Braga, né, fechou os seus olhos aqui. E o xará do Beto Guedes faz 40 anos agora, e a minha sobrinha, né, Simone, faz 40 anos. Fica aqui a dor, né, da família Torquete, mas Deus é que traz, né? Deus é o pai das consolações, né? Nós sabemos que às vezes você pega um avião aqui para chegar ali naquele destino, e muitas vezes, né, assim como aconteceu com Agostinho dos Santos, né, que lamentavelmente ele quis conhecer Paris, né, e chegou até a voar, né, os ares de Paris, mas do jeito que ele saiu daqui do Galeão, ele chegou em Paris, né, e aquela fumaça tóxica igual a Boate Kiss, né. Só o Ricardo Trajano escapou. E o piloto escapou porque estava na cabine, né? Mas esse piloto que escapou em 73 acabou falecendo lá em 79, né? E a frase emblemática, habemos Papa, né? O Papa andou 27 anos, né, peregrino aqui, teve aqui em 80 e faleceu dia 2 de abril, né, de 2005, né? E 19 anos atrás, Valdeci estava fazendo aniversário, ele acabou de fazer aniversário em abril. Deus é a palavra que nós podemos, né, definir como o Pai das luzes, aonde não há sombra e nem variação de mudança, né? E ele virá nas nuvens, buscar os que dormem no pó da terra, e depois nós, os que estivermos vivos. E nunca mais se virá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua iluminará. Está lá no livro de Isaías, né? Vi novos céus e nova terra, o mar já não existe. Meu irmão, coloque isso em sua mente. Você precisa de ter Jesus agora. Pare de buscar tão longe de você o que sempre esteve aqui tão perto, né? Por que não dizer que as coisas vão de mal a pior? Você tem que ter Jesus agora. Levanta as tuas mãos onde você estiver. Fala, Jesus, a minha vida é tua, mestre. A minha vida é tua, mestre. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, né? Assim diria a nossa querida Ludmila Fermi. E um beijo no coração, né, da filha do Raul Sampaio. E Deus abençoe a todos. Mais uma pauta de Carlos Cunha nesse histórico 14 de julho, né? E um beijo no coração do Dr. Sirênio, que fez 66 anos. Ô glória, ô vitória.